Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar com vocês agora da Lei da Liberdade Econômica. É a Lei 13.874, foi promulgada ontem, dia 20 de setembro, e essa lei ela promete reduzir um pouco a burocracia no ambiente dos negócios. Eu selecionei aqui alguns pontos que eu entendo ser mais relevantes para o dia a dia dos pequenos empresários e dos escritórios de contabilidade. Obviamente, alguns outros pontos foram abordados pela lei, mas eu não vou mencionar aqui, e espero que possa ajudar a todos, né, no entendimento dessas mudanças. Okay? Eu separei esses pontos em 3 grupos, né, sendo um grupo que eu tratei como os incentivos ao empreendedorismo, outro grupo em incentivo às relações trabalhistas e outro grupo que trata das alterações societárias e patrimoniais, ok? Eu preparei apenas 2 slides, pois meu interesse é justamente apenas trazer para vocês essa nova informação, e mais adiante, se for necessário, a gente trata novamente de assuntos mais específicos de forma mais aprofundada. Bom, então vamos lá. As principais alterações. Como eu disse para vocês, vou tratar em grupos. O primeiro grupo que eu separei aqui são aquelas alterações que têm um impacto direto, né, ou pelo menos que incentiva o empreendedorismo. Então, nós temos situações como, por exemplo, a liberação de funcionamento para atividades de baixo risco, independente de autorização de alvarás e de qualquer outro tipo de exigência ou solicitação que tenha que ser feita aos órgãos competentes. Por exemplo, se você vai abrir uma empresa, pretende abrir uma empresa, uma representação comercial, por exemplo, um escritório, ou até mesmo um comércio, né, que seja tratado como uma atividade de baixo risco, você pode abrir essa empresa sem a necessidade de alvarás, sem a necessidade de liberação do poder público, ok? Independente do tipo. Então, bombeiros, por exemplo, você tem alguma exigência que seja feita específica à sua atividade, você não terá mais que se preocupar com isso para abrir o seu negócio. E isso, obviamente, para atividades consideradas de baixo risco. E quais são as atividades de baixo risco? O que ficou definido pela lei é que será posteriormente criada uma lista por cada estado e deveremos seguir essa lista. Caso o estado não crie essa lista, o governo federal irá preparar, né, uma lista federal. Então, se o seu estado não criou uma lista específica para o seu estado, nós poderemos utilizar a lista federal, ok? É preciso aguardar a definição dessas atividades de baixo risco, mas algumas atividades nós sabemos que serão enquadradas, como eu disse, uma representação comercial, uma empresa de prestação de serviço administrativo, de locação de alguns equipamentos, né? Alguns comércios, por exemplo, comércio de confecções, comércio de peças, coisas que naturalmente e pelo tipo do negócio não apresentam risco. Os órgãos deverão informar o prazo de liberação de solicitação de registros. Então, hoje, quando você dá entrada na junta comercial, você tem que aguardar e você não sabe quanto tempo aguardar. A partir de agora, em alguns casos, em alguns processos, se observarem algumas exigências previstas na lei, esse registro será automático, e algumas outras situações em no máximo 2 dias. E a junta comercial deverá fazer o registro independentemente de qualquer tipo de autorização. Caso em um momento seguinte, em um segundo momento, verifique algum erro, alguma coisa que possa ser resolvido, a empresa será notificada e resolverá aquela pendência. Caso seja algo que não seja possível ser sanado, aí o registro da empresa será cancelado. Mas obviamente que ao abrir uma empresa é verificado previamente as situações, então dificilmente terá uma empresa cancelada. O fato é que agora as empresas, em alguns casos, terão seu registro automático, na hora que você solicita já automaticamente, e em alguns casos em até 2 dias. A sociedade limitada com apenas um sócio, interessante. Apesar de ser estranho você falar de sociedade como sócio, o fato é, você poderá registrar uma sociedade com apenas um sócio, sendo que futuramente você pode incluir um outro sócio ou permanecer apenas com um sócio. O interessante, nós veremos adiante, é a questão da proteção patrimonial, que também foi afetada por essa lei.
Então você poder abrir uma limitada com apenas um sócio já facilita muito a vida de muitas pessoas que às vezes tem medo de abrir uma empresa por precaução, para evitar que seu patrimônio seja, em uma situação de dificuldade financeira, afetado por dívidas da empresa, ok? Baixa. Fica proibido a cobrança de baixa para o registro de empresário, EIRELI e limitada. Então, se você tem um empresário individual, uma EIRELI e uma sociedade limitada, a junta comercial não poderá cobrar taxas para baixa desse tipo de empresa. Então é isso. Observe que tivemos algumas modificações e que obviamente facilitam bem a vida dos empresários. Agora veremos algumas modificações no âmbito do mercado de trabalho. Aqui nós tivemos também boas modificações. Inclusive, alguns têm tratado essa lei como uma mini reforma trabalhista, esse ponto da lei, ok? Primeiro, e muito interessante, a carteira de trabalho deixará de ser emitida da forma que é hoje. Deixará de ser emitida na forma de papel, ok? Então a carteira de trabalho passará a ser emitida em um formato digital eletrônico. E o único registro que terá será o CPF. Então o número do registro da carteira será o CPF. É algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Não faz sentido ter mais do que o CPF para qualquer pessoa. Todos os documentos que nós utilizamos dependem do CPF. Então já foi um início para acabar com os demais registros, com os demais números. Então a carteira de trabalho ela será digital e o número será o CPF. Ela será digital e o número será o CPF, ok? Inclusive bastará o empregado que tenha essa carteira digital informar o número do CPF para a empresa, que a empresa já pode fazer o registro, ok? Não dependerá mais de carteira no formato que é hoje. Então, aguarde, pois a carteira de trabalho no formato que é hoje acabará. Não será mais de papel, será e-mail digital e o seu número será o próprio CPF. Outra modificação interessante, o prazo para anotação da carteira de trabalho. Até então eram 2 dias, agora passaram a ser 5 dias úteis. Então, a empresa, a partir desde ontem, a partir de hoje, vamos dizer, tem 5 dias úteis para proceder o registro do funcionário. O registro de ponto, de horário, trabalho, agora passa a ser obrigatório apenas para empresas com número acima de 20 funcionários. Então, atualmente era 10 funcionários, agora passou a 20. Então somente estará obrigado ao registro de ponto as empresas que possuem acima de 20 funcionários. E aí vale lembrar que é importante, os representantes das empresas nos sindicatos patronais forçarem um pouco a barra, porque muitas vezes a lei muda e o pessoal dos patronais acabam atrapalhando, fazendo acordos que acabam tirando algumas facilidades que a lei vem trazer. Então fica a dica. Outro ponto interessante, o registro de ponto também poderá ser agora por exceção. Muito interessante isso. O que é o registro por exceção? Imagine que você pode combinar com seu funcionário, pois a lei prevê que pode ser contrato individual ou coletivo, mas enfim, pode ser acordo individual. Então você pode fazer um acordo individual com cada funcionário ou coletivo para a sua empresa e definir que somente serão registrados ocorrências atípicas. Então, se o horário de trabalho do funcionário é das 8 às 5, que ele trabalha das 8 às 5, tudo dentro do padrão, não precisa anotar nada. Funcionário faltou? Faz o registro da falta. Funcionário teve hora extra? Faz o registro da hora extra. Funcionário chegou atrasado? Faz o registro do atraso. Somente naqueles dias. Então, se o funcionário trabalhou o dia normal, sem atraso, sem falta, sem hora extra, não vai ter registro nenhum. Algo interessante, principalmente para pequenas empresas que poderão não mais ficar preocupados com a forma de registro. E por fim, o que eu separei aqui em relação às relações trabalhistas é a substituição do e-social.
né? Então ficou determinado que esse sistema da forma que está aí deverá ser substituído por um sistema mais simples, e não ficou definido ainda qual sistema, mas o fato é que já há a determinação. Importante lembrar que qualquer projeto que se inclua Ministério do Trabalho e Caixa Econômica Federal dificilmente é um projeto que não seja burocrático, né? Enfim, mas infelizmente esses dois agentes terão que participar, né? E vamos ver como vai ficar. Mas o fato é, segundo a lei, o e-social deverá ser substituído por um formato mais simplificado. Agora vamos ver algumas observações em relação às sociedades e ao patrimônio. Aqui também ficou bem interessante. Como já adiantei aí, a questão da possibilidade do registro da sociedade limitada com apenas um sócio, isso ajuda bastante, né? A questão também de você poder dar baixa em EIRELI, empresário individual ilimitada, sem pagar nenhuma taxa. E o mais importante, um ponto extremamente importante para as sociedades limitadas, é a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Olha, atualmente muitas pessoas têm medo de abrir empresas, muitas pessoas que possuem empresas têm muito medo no seu dia a dia de fazer operações às vezes um pouco mais arriscadas, devido a desconsideração universal que é feita na justiça da personalidade jurídica. O que é isso? Deve haver uma separação do patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física. Só que no Brasil, infelizmente, a justiça aqui acabou confundindo tudo, e eles fazem o quê? Desconsideram. Pega um débito da pessoa jurídica e cobra, executa a pessoa física, principalmente a justiça trabalhista, que é sem comentários. O fato é o seguinte: a partir de agora, desde que a sociedade comprove que não houve má-fé, que não houve ilícitos, por exemplo, não é uma empresa laranja, não é a empresa que manipulou nada para sonegar, então, que não é uma empresa que foi criada com o fim de dar prejuízo a terceiros. Ficando comprovado isso, e mais, ficando comprovado que não há relação de confusão patrimonial entre a sociedade e a pessoa física, automaticamente as dívidas da empresa serão limitadas, serão, em caso de execução, estará limitada ao patrimônio da empresa, ok? Então é interessante, a partir de agora, frisar muito para os sócios a questão da separação, evitar que o sócio pague conta da empresa com dinheiro próprio ou conta da pessoa física com dinheiro da empresa. É muito importante agora, muito importante, pois está previsto na lei que haja essa separação. Sociedade toma conta de sociedade, pessoa física. Assim evitará dor de cabeça futura no caso de alguma eventual execução, né, por dívidas, ok? Então, muito interessante essa questão aí que a lei trouxe, dando uma garantia, uma segurança muito maior para o sócio, pois a partir de agora não poderá mais ser cobrado direto dos sócios, né, sobre seus patrimônios, dívidas da empresa, desde que seja provado que não houve má-fé e que não houve ilícitos nos negócios da empresa. O camarada abriu a empresa, tentou, trabalhou, correu atrás, deu errado, infelizmente teve que fechar a empresa com dívidas, vai se limitar ao patrimônio da empresa, não deverá mais fazer como vem sendo feito, que é cobrar o patrimônio da pessoa física. Então é isso, espero ter ajudado, e adiante falaremos de outros assuntos, ok? E tendo dúvida, entre em contato, dê uma lida também na lei e inscreva-se no meu canal, envie sugestões e abraço, até mais.